Nosso estudo de hoje está na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Emmanuel vem comentar na lição 99 do livro Pão Nosso, com ardente amor. Não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico, enchamo-nos de ardente caridade uns para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com Cristo. Fraternidade simplesmente aconselhada a outrem constrói fachadas brilhantes com experiência, que a experiência pode consumir num minuto. Urge alcançarmos a substância, a essência, sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados da maldade, nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para o ensinamento de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica, busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a luz. Mais uma mensagem linda aqui do Emmanuel. É claro que o Emmanuel está se dirigindo àquelas pessoas que estão procurando, de alguma maneira, já há algum tempo, o estudo do Evangelho e dizer para, olha, não basta a virtude apregoada. A gente fala, mas na hora de praticar, acaba não praticando, ou então se dedica muito mais a falar do que a praticar, e o que a gente está precisando de pessoas que façam, que pratiquem. Recebi hoje de manhã uma frase, né, de uma pessoa que, se eu não me engano, é Helder Câmara, né, que foi perguntado para ele o que ele achava do topless, né, desse costume das mulheres, às vezes, de tirar o sutiã, né, essa parte aqui de cima, e ficar na praia. Aí ele falou assim: poxa, meu filho, eu estou muito mais preocupado com as pessoas que não têm roupa. Que bom que essa pessoa pelo menos tem roupa para tirar, mas o meu foco principal são as pessoas que não têm roupa. Aquilo me disse tanta coisa. Eu parei para pensar, eu fiquei, meu Deus, gente, na minha cabeça hoje, eu fico pensando assim, a pessoa que tem tempo para criticar, ela poderia estar empregando o tempo dela no trabalho. Então, quanto mais críticas eu estiver fazendo, menos trabalhando eu estou. A gente tem que procurar colocar mão na obra mesmo, né, mão na enxada, mão na pá, e fazer. Porque a gente realmente precisa da teoria. A teoria ajuda muito na prática. Mas teoria sem prática é teoria morta, assim como fé sem obras é uma fé morta também, como dizia o Tiago. Tem que botar na prática o que a gente está estudando. Então ele bota aqui: o problema, quando é excessivamente debatido, a solução é mais demorada. É interessante também, a gente pode parafrasear isso aqui, né? Às vezes o problema acontece e a grande maioria das pessoas está preocupada em descobrir o culpado por aquele problema. Quando o correto para a gente é vamos solucionar o problema primeiro. Depois que solucionou o problema, é aquela, quando esqueço do futuro, não esqueço do meu passado, já dizia o sambista. Aí sim, vou procurar saber como aconteceu, o que aconteceu, para evitar que aconteça no futuro. Mas sabendo que todo mundo é passível de falha, passível de erro, então a gente procurando solucionar o problema, a gente já está trabalhando, está colocando a mão na obra. É melhor do que ficar, né, problema excessivamente debatido e que a solução demora muito a chegar. Mas ele vem falar para a gente, né, tende ardente caridade uns para com os outros. A bem falar, olha que frase dele: falar bem, ensinar com acerto e crer sinceramente, que é tudo que muita gente não tem. Ele diz para a gente, são fases apenas primárias do serviço. Já é algum passo caminhado, sim, mas ainda é a fase primária do serviço. É imprescindível o que é trabalhar, fazer e sentir com Cristo. Urge alcançarmos a substância, a essência, porque a fraternidade simplesmente aconselhada a outra vai construir fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto. Olha que frase. Então o que acontece? A nossa proteção
moral ela vai sendo construída com as nossas atitudes, não são apenas com as nossas palavras. Ah, gente, então tá bom, disciplinar o horário para o trabalho, ótimo. Porque realmente, às vezes de nossas bocas saem palavras que ajudam as pessoas. É uma pena que muitas das vezes ajuda mais as pessoas do que a gente mesmo. Porque muitos de nós a gente fala, o primeiro ouvido que está aqui perto, a gente acaba não aproveitando o que a gente está falando. A gente já aprendeu com os espíritos que você não deve falar apenas daqueles assuntos que você presume e acha que você tenha conhecimento. Se os espíritos estão lançando desafio para você, e principalmente eles vão lançar desafios com coisas que doem na gente, que são dificuldades nossas, aprenda a falar daquilo, porque conforme a gente vai falando, aquilo vai mexendo com a gente, mexendo, e vai ter uma hora que a gente vai começar a praticar aquilo que a gente está falando. Ninguém quer ficar o tempo todo passando aquela vergonha do faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Porque você está ali na tribuna, em algum lugar, falando, ou aqui nesse vídeo falando e fazendo a coisa diferente, vai ter uma hora que vai passar a ser vergonhoso daqui para frente. Então, a gente começa a partir de agora a tentar acertar os nossos atos, fazendo mais, mas o convite aqui dele está sendo bem direto com relação à caridade. E ele vem falar o que significa caridade aqui para ele, das várias definições. Ele fala, sejamos compreensivos para com os ignorantes, tem que compreender que ele tem etapa, todo fruto tem momento de amadurecer, respeita a opinião dele. Vigilantes para com os transviados na maldade, que vai ter um montão. Vigilância, sim. Eu sei que é desse jeito, porque, gente, é uma coisa tão simples, vou fazer uma comparação, a gente vai no zoológico e a gente não acha tão bonito o leão. Mas o leão, ele tem o habitat dele também, você não vai viver ele do lado dele que ele vai... Você tem que ser vigilante, senão ele pode tirar a sua vida, se alimentar da sua carne aqui. Mas eu vou ser vigilante ao mesmo tempo cuidando, oferecendo água, oferecendo comida no momento certo, oferecendo o habitat mais natural, mais próximo do que seria o habitat dele normal aí na natureza, não é? Então, fazer essa comparação com a gente é a mesma coisa. Então, vigilante para que os transviados da maldade. Ele está na maldade, nós estamos na maldade, um monte de coisa. Alguém tem paciência com a gente vai ter paciência também. E nas trevas, né? Depois ele fala, paciente com os enfermiços. E quando fala enfermiços, não é? Ele está falando, ó, ele tem enfermidade do corpo e tem enfermidade da mente, da alma. Não é? E depois serenos para com os irritados. Calma, trazendo calma, mansidão para aqueles que estão agitados. E, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Que vai ser quem está mais próximo da gente, quem está mais próximo de mim aqui. Minhas filhas, esposa, meu pai, com a esposa dele, minha sogra, meu sogro, enfim. Aqui comigo, na minha realidade aqui. Então tem que ser dessa maneira, cada um com a sua realidade. O raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na Terra, pode constituir patrimônio valioso. Eu já contei aqui uma vez a história de um amigo meu que ele estava insatisfeito com o emprego dele, de repente ele foi numa outra empresa e nessa outra empresa ele colocou como pretensão salarial o dobro do que ele ganhava na empresa anterior. Aí foi fazer a entrevista e coincidiu de, nesse dia da entrevista, tudo que as pessoas perguntaram para ele já tinha vivido na vida profissional dele. Então ele só virava e falou, isso já aconteceu comigo. Quando aconteceu, a solução foi essa. Primeiro eu fiz isso, mas deu errado. Depois eu fiz isso e deu certo. E, gente, ele só passou na entrevista aquilo que ele aprendeu fazendo na teoria. Uma semana depois ele recebeu o telefone e você está empregado. Quer dizer, ele conseguiu dobrar o salário dele, primeiro pela atitude de iniciativa de buscar, mas principalmente porque fez muito mais do que ficou só na teoria. Foi muito mais para a prática mesmo. Vocês imaginam se isso acontece no plano material aqui com a gente profissional? Imagina com relação à caridade. Você começa a fazer e daqui a pouco, naturalmente, o serviço vai bater na nossa porta. As pessoas começam a te ligar para querer pedir um conselho, as pessoas querem te pedir ajuda para fazer uma visita a alguém que esteja doente, as pessoas vão começar a te pedir oração e daqui a pouco você está envolvido num trabalho que é um trabalho que é gratificante demais e que dá para conciliar, dá para continuar tendo sua vida profissional normal, seu momento de lazer, tudo, e fazendo esse trabalho. É só questão de ter disciplina do tempo, como dizia aqui nosso amigo Chico Xavier. Então a caridade celeste não somente espalha benefício, irradia também a divina luz. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre.